É importante falar aqui para vocês, gente, eu vejo muita confusão aí falando que a criança tem intolerância à lactose. Intolerância à lactose é raríssimo, raríssimo em crianças pequenininhas, né? Vamos dizer aí até 1 ano, 2 anos de idade. É muito raro a criança ter intolerância à lactose, porque aí seria uma intolerância à lactose primária, genética, ela não produz a enzima que quebra o açúcar do leite. Lembrando que leite materno é mais rico em lactose do que leite de vaca. Tá? Tem mais lactose no leite materno do que no leite de vaca. Então, se a criança mamava leite materno, estava tudo bem com ela e começou a apresentar esses sintomas quando estava em contato com a fórmula, a base da proteína do leite de vaca, então vocês concordam comigo que ela não tinha qualquer problema com a lactose? Ela vai ter problema com a proteína do leite de vaca, que a proteína do leite de vaca é totalmente diferente da proteína do leite humano. Ou alguns casos da criança muito sensível, que foi o caso do meu filho, reagia à proteína do leite de vaca, dos alimentos que eu comia, digeria, a pedacinhos dessa proteína que ainda passavam ali pelo meu intestino, eram absorvidos, chegavam no meu sangue, chegavam via leite materno e chegavam no meu filho, o meu filho reagia, porque ele era muito sensível, tá? Tem crianças que reagem nesse nível realmente. Então, a criança sempre reage à proteína do leite de vaca, nunca à proteína do leite materno. Então, basta a mãe fazer uma dieta bem feita e os cuidados do dia a dia, que a criança estabiliza e para de reagir. Então, a família faz essa dieta, seja a dieta da mãe, seja a troca da fórmula, uma fórmula bem orientada, uma dieta e os cuidados no dia a dia bem orientados, durante 30 a 45 dias, espera-se, né, sendo alergia à proteína do leite de vaca, que a criança melhore bem nesse período, e depois o médico vai orientar a reintrodução da proteína do leite de vaca, seja voltando à fórmula anterior, seja entrando com alimentos que tenham leite de vaca na dieta da mãe, e aí a gente vai observar se esses sintomas voltam. Por que tem que fazer isso, gente? Muitas vezes era alguma outra coisa, ou era realmente uma imaturidade, ou era uma outra questão, uma virose, uma parasitose também tem que se investigar, uma infecção bacteriana, alguma outra coisa. Por isso é tão importante reintroduzir a proteína, porque se for alergia, a gente tira, melhora. Reintroduz, a criança tem que voltar a fazer os sintomas. E muitas vezes essa reintrodução não é feita, não era alergia, e a família permanece com esse diagnóstico aí por muito e muito tempo, carregando esse peso que é receber um diagnóstico de alergia alimentar. Só quem passa, né, na pele, como eu passei com meu filho, sabe o quanto não é fácil. Eu fiz a dieta de restrição para amamentar o meu filho durante 7 meses. Não é fácil, principalmente quando você não é bem orientado. Aí piora mesmo, aí realmente é muito difícil, porque você corta, tira, não tira o que deveria tirar, tira um monte de coisa que nem precisaria e a criança continua passando mal, né? Isso é que eu vejo que muitas das vezes acontece. E aí você não fecha o correto diagnóstico e fica ali arrastando aquele diagnóstico mal fechado por tempos e tempos, e às vezes a criança não era alérgica, porque se tivesse voltado com a proteína do jeito certo, no momento certo, ela não voltaria a fazer os sintomas. Então isso é muito importante, tá? Fechar o diagnóstico de forma correta, porque aí você começa a fazer o tratamento de forma correta. E aí você tem a certeza que o seu filho é realmente ou não alérgico à proteína. Muitas vezes também o médico aconselha, né, bem aconselhado aí todo o processo de TPO, a criança não apresenta uma melhora, volta a proteína, a criança continua apresentando os sintomas. Então, também, o médico vai excluir a possibilidade de ser alergia à proteína do leite de vaca e vai começar a fazer outras investigações de outras doenças inflamatórias, outras doenças respiratórias ou intestinais, né? Isso é importante, por isso é tão importante fazer todo esse processo de forma correta com um profissional que realmente entenda sobre tratamento de alergia alimentar. Tem que entender de alergia, tem que entender de alimentação, tem que ter tempo para te explicar, tem que ser acessível, porque as dúvidas vão surgir a todo momento durante esse período, né? São muitas informações. Para vocês terem uma ideia, dentro do meu programa online hoje de acompanhamento de crianças com alergia alimentar, né? Eu acompanho também muitas mães que estão nesse processo de investigação, orientando bem a dieta, tirando as dúvidas, falando o que pode, o que não pode comer, para que inclusive, gente, não haja deficiência nutricional, né? Isso é muito importante. Eu fico vendo muitas mães aí na tentativa de ver o filho melhor, comendo arroz, tapioca e frango, desnutrindo, afetando
diretamente a produção de leite e acontecendo desmame, porque a dieta não foi bem instruída. E a mãe, no desespero, começa a cortar, passa fome, fica desnutrida. Já vi mãe desmaiando e batendo a cabeça e tendo que ir para o hospital de fome, né? Porque a dieta não foi bem orientada, não estava com acompanhamento nutricional de uma nutricionista especializada em alergia alimentar e, infelizmente, muitas coisas graves acontecem aí durante esse período. Isso é complicado, gente, tá? Então, procurem um bom profissional, um bom médico, que tem que ter um acompanhamento médico, mas também tem que ter acompanhamento de nutricionista especializado em alergia alimentar. Eu falo que, né, eu sempre falo isso aqui e falo com total segurança, estou falando de mim. Antes de eu ter o meu filho, passar tudo que eu passei com ele, todas as dificuldades, de ter passado por todo esse processo, de não ter sido explicado corretamente para mim, né, como acontecia todo esse processo de alergia alimentar, o grau de sensibilidade do meu filho, que ele poderia reagir a alimentos, mas ele poderia reagir a outros alimentos também, que ele reagia não só via alimentar, que ele reagia por outras vias também, da proteína do leite de vaca, depois eu descobri da soja, depois eu descobri da carne de porco e por último do chocolate, né? Que essas foram as reações alérgicas do meu filho. Então eu fui descobrindo isso tudo, tropeçando, ele passando mal, tentando acertar e errando muitas vezes. E aí eu, né, nenhum médico que eu fui me ajudava nesse sentido, eles davam um diagnóstico, falava que era alergia à proteína do leite de vaca, tire leite de derivados da dieta, mas ninguém me ensinava efetivamente como fazer o correto tratamento da alergia, como fazer a correta dieta, como entender o grau de sensibilidade do meu filho, como saber as outras coisas que tinham leite, que ele poderia reagir a outras proteínas também. Eu não sabia de nada disso. E meu filho passou muito mal durante 5 meses direto, né? E eu sempre falo aqui para vocês, eu realmente não gosto nem de lembrar desses primeiros meses de vida do meu filho. Não ter tido o acompanhamento, não ter tido acesso às informações corretas, a um bom profissional que me ouvisse, me entendesse, né, e que realmente respondesse às minhas dúvidas ali a todo momento, fizeram com que esses primeiros meses, né, da maternidade fossem caóticos para mim. Eu não gosto nem de lembrar desses primeiros meses. E, infelizmente, eu escuto isso de muitas mamães, né, que me acompanham, veem os meus vídeos aqui, tentando entender o que os seus filhos possam ter, mesmo investigando, né, o diagnóstico, não tem um bom acompanhamento, a criança não melhora, mesmo depois com o diagnóstico fechado, tentam fazer a dieta o melhor que elas podem. Mesmo assim a criança não melhora, isso tudo vai tirando a saúde da criança, a criança começa a tomar um monte de remédios, né, tentando melhorar ali, mas fica só tratando o sintoma, não trata a causa da alergia, que é a presença do alimento que tem que ser retirada, é o alimento que faz mal à criança, continua em reação alérgica, a criança estoura de sintoma na pele, respiratório, no trato gastrointestinal, incha, faz placa vermelha, né? Cada criança reage de um jeito, e aí remédio, 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 remédio. Todos os remédios têm efeitos colaterais, muitas vezes graves, que vão trazer repercussões aí para a vida da criança, né, com o uso prolongado, fora a conta da farmácia que nunca para de crescer, né, gente? Então isso tudo é muito complicado, então por isso é tão importante a gente fazer o correto tratamento. A criança também ficar sempre em reação, então, por exemplo, as reações aí, algumas trazem risco de vida, né, como as crianças que fazem anafilaxia, que fazem FPAS, que vomitam a jato, né, a alergia também pode fazer isso na criança, esses vômitos a jato, tem risco de choque hipovolêmico, algumas reações tiram completamente a qualidade de vida da criança, uma dermatite atópica, por exemplo, né, quando está ligada à alergia alimentar. A criança se coça, a pele está inflamada, pode ter comprometimento ali de fungo e bactéria, infeccionar ainda mais a pele da criança, abrir feridas, isso é terrível, a criança está em risco ali de infecções, né? Essa infecção da pele pode até passar para o sangue, então é muito, muito arriscado. Essas infecções respiratórias de repetição, gente, a criança muitas vezes interna com infecções respiratórias graves, que também levam a um risco de vida, né? Precisa tomar remédios fortíssimos para essas infecções passarem, às vezes antibióticos fortíssimos, corticoides, isso afeta todo o sistema imunológico da criança,
afeta também toda a produção enzimática, afeta muito a flora intestinal da criança, né? O antibiótico mata as bactérias que precisam ser mortas naquele momento da infecção, mas mata as bactérias intestinais. Aí o processo inflamatório e o processo de digestão ali dos alimentos também piora ainda mais, né? Dá mais um desequilíbrio ali da flora, podendo piorar o caso. As crianças que têm, por exemplo, o refluxo, né? O refluxo que pode estar ligado também à alergia alimentar. A criança está com tanta dor, está com tanto desconforto, joga o pescocinho para trás, recusa o peito, recusa a mamadeira. Uma criança maior já recusa se alimentar por dor, porque tudo isso aqui nela está inflamado, né? O conteúdo do estômago junto com o ácido vai voltando e vai queimando mesmo o esôfago, que é esse caninho que a gente tem que liga a boca ao estômago. Então traz uma imensa dor e desconforto para a criança. Baixo ganho de peso também pode acontecer, porque ela recusa o alimento porque está com dor. A criança que tem inflamação intestinal, gente, principalmente a criança que tem aí muita diarreia, perde muito nutriente, porque não dá tempo de ser absorvido pelo intestino. A criança que tem sangramento intestinal, olha o risco de anemia. Anemia em criança é muito grave. Anemia, o que está mostrando? Que as células do corpo não estão recebendo o oxigênio necessário. O oxigênio, junto com o ATP, né, que é a fonte de energia que vem dos alimentos, é vital para que haja o processo de multiplicação celular. Então, a criança está crescendo, está aumentando músculo, tecidos, osso, pele, a parte toda neurológica do desenvolvimento neurológico, né? Bainha de Melina, os neurônios, toda a questão cognitiva, tudo isso pode ficar afetado por uma anemia. A criança pode ter, inclusive, deficiências graves decorrentes dessa anemia que não é tratada, né? Não é bem tratada, porque a causa continua ali, a alergia continua ali, e a criança vem com um comprometimento de desenvolvimento mesmo, motor e neurológico, por alguns anos. Isso vai comprometer o resto da vida da criança. Então é muito importante, né? Tanto os pais ficarem atentos a esses sinais, levantar a possibilidade de alergia, procurar um bom médico e um bom nutricionista para fazer o fechamento do diagnóstico correto, o diagnóstico sendo fechado, continuar esse acompanhamento com a nutricionista para fazer, né, a correta dieta, para que a mãe não tenha carência nutricional, para que a criança não tenha carência nutricional. A gente sabe também que uma introdução alimentar de criança alérgica é totalmente diferente de uma criança não alérgica. A gente tem todo um processo de segurança a ser feito. Isso tudo tem que ser bem orientado, até para a criança não evitar aí desenvolver seletividade alimentar. A criança começar por dor, por sempre estar em reação, ela começa a associar esses sentimentos de dor e desconforto ao alimento e passa a não comer vários alimentos. Isso vai trazer uma repercussão aí para o resto da vida da criança. Então é muito importante que os pais fiquem atentos, né? Aqui no meu canal do YouTube eu estou fazendo vários vídeos falando dos sintomas, alertando aos pais que pode ser alergia à proteína do leite de vaca, para que eles consigam buscar um fechamento correto do diagnóstico e um tratamento correto, com médico especializado e nutricionista especializado em alergia alimentar. Porque, gente, a alergia bem tratada, né, fazendo a dieta de restrição e os cuidados do dia a dia bem feitos, a criança tem total qualidade de vida. Total qualidade de vida. Ela cresce, se desenvolve bem, a gente estabiliza esses sintomas, a gente tira a causa e para de tratar os sintomas com remédio. Se você só trata o sintoma, você não trata a causa, vai ser uma criança que infelizmente, chegam no meu programa aí crianças maiorzinhas que não foram diagnosticadas, de forma precoce, que arrastaram aí durante anos e anos sintomas, trazendo repercussões graves de saúde para a vida delas, repercussões graves na introdução alimentar. Isso que me preocupa muito, Então, todo esse meu trabalho que eu faço aqui.